Boa noite, gente. Instagram aí avisando aí o povo. Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Boa noite, Ana. Maria Emília. Vão entrando aí. Oi, Fernanda. Esperar o Instagram aí notificando aí o pessoal. Boa noite, Maria Emília. Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Oi, Luiz, Carla, Cristina. Oi, Daniele, boa noite. Ricardo, Tamara. Vão entrando. Oi, Luana, seja bem-vinda, querida. Saudade de estar aqui com vocês. Gente, vocês já sabem que eu tenho uma certa aflição, assim, fico mexendo no cabelo que nem uma louca, né? Não consigo. Já desisti de me controlar. Oi, Tati, seja bem-vinda. Carla. Marina. Oi, Amanda. Então tá, né? Vamos começar aí. Oi, Micaele. Então, gente, esse tema aí, ciúmes, né? É um tema que sempre que eu abro a caixinha aparece, assim, de forma bem intensa. O marido tá lembrando aqui pra eu fixar o tema, tinha esquecido, deixa eu botar aqui. Eu vou botar só ciúmes mesmo. Deixa eu fixar aqui rapidinho, pra quem for entrando já saber, né? Pronto. E tirei meu filtro, volta filtro, preciso de você. Então vamos lá que eu acabei escrevendo um bando de coisa pra falar com vocês agora. Gente, seguinte, sempre que eu abro caixinha, né, sempre vem o assunto ciúmes bem recorrente, assim. Eu atendo, né, sou psicóloga clínica, né, atendo presencial e online. E daí é uma queixa muito recorrente também, principalmente das mulheres, né, das minhas pacientes, das minhas clientes, a questão dos ciúmes. E sempre vem de uma forma muito intensa, essa questão. E é algo que eu venho refletindo, assim, né, bastante, principalmente com as minhas clientes e aqui com as coisas que vocês me trazem pelo Instagram também. Então, eu resolvi que, assim, que era urgente essa live, né, que a gente precisava conversar um pouquinho sobre isso. Porque acaba tendo muita questão envolvida aí. E a gente precisa separar umas coisas, né, falei esses dias no story, separar o joio do trigo, é um pouquinho isso, assim, que a gente precisa fazer com esse assunto, tá? Então, eu vou trazer aqui pra vocês algumas reflexões com relação a esse assunto. É claro que, assim, que cada um sabe da sua realidade, eu sempre falo isso, né, mas eu gosto de frisar, porque cada um sabe da sua verdadeira realidade, né, das coisas que passa no seu relacionamento, na sua casa. Então, o que eu tô trazendo são reflexões, né, são coisas pra vocês pensarem e verem sempre o que faz sentido pra sua realidade ou não, né? Tem coisas que vai se encaixar, assim, tem coisas que você fala, nossa, é exatamente assim que eu me sinto, nossa, é exatamente isso que eu passo. Mas tem coisas que não faz sentido na tua realidade. E eu quero, de verdade, assim, agora nessa live, mas sempre também, com tudo que eu falo aqui no Instagram, não serviu pra ti, pega e joga no lixo. Não tem problema, né? Eu não venho trazer verdades absolutas, eu venho trazer reflexões. Tá? Então agora sobre os ciúmes é mais um momento disso, assim, mais um momento de trazer reflexões e espero poder ajudar alguns de vocês a olhar de uma forma que talvez não tinham enxergado, que talvez não tinham pensado. Tá bom? Então, assim, primeira coisa, eu sei que vocês vão fazer perguntas aqui, podem ir fazendo, tá? No problems. Eu vou, dentro do possível, eu vou lendo, mas eu acho que eu não vou conseguir muito, eu vou tentar olhar aqui mais pra cima pra eu me concentrar. E daí qualquer coisa mais pro final também, eu peço pra vocês fazerem perguntas, aí vocês colocam de novo qualquer coisa, tá bom? Daí a gente vai conversando assim, mas eu quero conversar com vocês mesmo, quero que vocês falem aí, podem ficar à vontade. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente falar quando o assunto é ciúme, é que o ciúme, ele é um sintoma.
ele acontece de uma forma tão forte no nosso relacionamento, né? Às vezes ele é o pivô de tanta briga, de tanto conflito, que parece que o ciúme é a causa de tudo. Mas ele é um sintoma. Ele não aparece por nada do nada, né? Ele aparece como reflexo de alguns outros problemas, de algumas outras questões que estão ali, no relacionamento, na pessoa. Então é muito importante a gente olhar dessa forma. Várias coisas acontecem da mesma forma, né? O ciúme é um exemplo de mais um sintoma de coisas que a gente vive na nossa vida. É como se fosse a pontinha do iceberg ali, né? Que tá pra fora do mar, do oceano. Mas se a gente for cavar um pouquinho, a gente vai ver que tem um mundo de coisas ali embaixo dessa pontinha do iceberg. E que às vezes a gente dá toda a nossa atenção para aquilo, para aquela pontinha, né? Para aquela questão do ciúme. E acaba deixando de colocar nossa energia, de depositar o nosso olhar em tudo que está em volta daquilo. E que, na verdade, se a gente resolver, o ciúme acaba, né, podendo passar junto. Tá? Então, quero muito que vocês consigam olhar dessa forma, assim, até para vocês poderem identificar nos relacionamentos de vocês, na vida de vocês, o que o ciúme representa ali, né? Porque eu tenho certeza que o ciúme, na realidade de cada um, não é a mesma coisa, né? Não é pelos mesmos motivos, não acontece da mesma forma. Em cada realidade, ele se manifesta de formas diferentes, ele acontece por motivos diferentes, né? E pensando nisso, a primeira distinção que a gente precisa fazer na hora de falar dos ciúmes é que eles podem ter motivos fincados na realidade ou nas fantasias. E a gente precisa olhar para isso. Não dá de falar de ciúme e entender que tá tudo no mesmo balaio, né? Ou quando eu sinto ciúme, eu dar o mesmo peso para os meus sentimentos, independente de ter pés na realidade ou pés nas fantasias. A gente precisa olhar, e isso daí com tudo na nossa vida também. Eu preciso olhar o que eu tô sentindo, o que eu tô passando e perceber e avaliar na minha realidade o que tem ali de dados de realidade e o que são coisas da minha cabeça, o que são viagem na maionese, o que são fantasias que eu tô alimentando, às vezes alimentando cada vez mais, né? E muitas vezes, eu acho que eu falo muito disso aqui hoje, guiando, ditando a minha vida por essas fantasias, né? Às vezes a gente entra num grau nas nossas fantasias que a gente vive quase uma vida de fantasia ao invés de viver uma vida na realidade. Tô ofegante. Fazer live sozinha chega assim, né? Mas então tá. Então assim, por que eu tô falando então disso, de realidade e de fantasia? Porque em geral, né? Pelo menos assim, a maior parte das mulheres que eu atendo, que eu converso, o ciúmes, ele tá fincado nas fantasias. O relato que eu mais escuto são coisas do tipo, ele não me dá motivo nenhum pra desconfiar dele. Eu não acho que ele está me traindo ou que ele vai me trair. Tipo, racionalmente eu não acho, não tem motivo nenhum. Mas eu sonho muito com isso, mas eu não consigo não ficar procurando e mexendo no celular e pensando nisso o tempo todo, mas ele nunca me deu motivo pra desconfiar, nunca me traiu, nunca aconteceu nada, né? Só fica com a família, tá? Então isso acontece demais. Mas sim, a gente precisa distinguir uma coisa da outra. Então assim, os ciúmes, então eu vou falar principalmente aqui desses ciúmes fantasia, né? Fantasioso. Mas a gente precisa fazer essa distinção, porque os ciúmes que têm motivos reais, por exemplo, eu tenho ciúmes do meu companheiro, da minha companheira, porque realmente me dá motivos, porque de vez em quando tá falando com uma mulher, porque já me traiu várias vezes, porque direto volta tarde do trabalho, porque já fez várias coisas que me mostraram, que me acenderam um alerta, né, de devo me preocupar com isso. Ei, então pera lá, não dá da gente olhar só pra esses ciúmes, né? E não dá pra gente olhar pros ciúmes da mesma forma que a gente vai olhar para os ciúmes que é baseado em muita fantasia. Na verdade, o problema aí tá no relacionamento, né? O ciúmes, ele é uma consequência de muitos problemas que já tem nesse relacionamento que precisam ser resolvidos. Como uma pessoa que passa por isso, por todos esses motivos reais e concretos pra ter ciúme, pra desconfiar do outro, como que ela não vai ter ciúmes? É claro que vai ter ciúmes. E assim, talvez até deva ter ciúmes, né? Porque é um ciúmes natural e um ciúmes que muitas vezes vem até numa forma de proteção daquela relação, né? É algo ali que está protegendo, que está defendendo
o relacionamento. Deixa eu ver o que estão falando ali. E quando tem motivo real, também chama ciúmes? Claro, chama ciúmes, desconfiança, enfim, né? Daí vai entrar em cada situação. E quando já traiu e continua de segredo com o celular e com a família dele. Claro que vai ter motivos, né, pra isso, pra ter ciúmes, né? Se já aconteceu uma traição, aí, claro, aí tem que avaliar o quanto, né, quanto tempo já passou, se deu motivos reais depois também. Se a pessoa mudou e apresentou mudanças concretas, né, depois de terem se reconciliado, de terem dado o passo aí do perdão para traição, que é possível de acontecer, né, é muito possível de acontecer, mas tudo isso vai ter que ser olhado. Mas assim, tem ciúmes, então eu percebo que os meus ciúmes é por motivos reais, né, eu tenho motivos reais, concretos, assim, pra ter, talvez não nem tanto concretos, né, mas reais. Eu racionalmente percebo que faz sentido o meu ciúme, a minha desconfiança. Então, a gente tem que olhar para nossa relação do casal, né? Então, a gente precisa de muito diálogo, a gente precisa realmente resolver os nossos problemas, entender, avaliar, descobrir onde estão os nossos problemas, resolver esses problemas. Terapia de casal, às vezes, vai ajudar muito esse casal a passar por isso, mas é pra isso que esse casal tem que olhar. O ciúme, ele é uma consequência natural e não dá da gente botar todo o nosso enfoque nisso, como se o problema fosse o ciúme, né? Tirando totalmente, desvirtuando completamente a importância e o peso das coisas, né? Se realmente há motivos para uma desconfiança, isso é muito mais importante, muito maior que o ciúme em si. Certo? E né, muitas vezes o ciúme está baseado então em fantasia, que é esse caso que eu estava falando para vocês, né, de pessoas que percebem que não tem motivo nenhum para desconfiar do outro, para ter ciúmes, do outro não dá motivo nenhum, mas tem ciúmes, né, tem um ciúme neurótico, tem um ciúme exagerado, desproporcional às vezes às situações, às vezes tem até alguma situação, mas é uma situação que a pessoa percebe que não teria, né, por que ter tanto ciúme, às vezes uma amizade que não tem nada a ver, sei lá. Muitas vezes, daí é interessante, daí quando acontece isso, né, que a gente percebe que mais coisa da nossa fantasia, como eu falei no início, o ciúme, ele vai ser um sintoma de várias questões, inclusive problemas do relacionamento, né, pode ser que tenham problemas ali no relacionamento que façam a pessoa ter ciúmes, mesmo sendo assim muito fantasioso. Talvez ela não se sinta amada pelo outro, né, o outro não demonstra mais tanto seu amor, não preenche, assim, o tanque do amor, né, que o Gary Chapman fala. E a pessoa fica com aquele buraco ali e acaba tendo ciúme de qualquer pessoa, tendo ciúme de pessoas que às vezes o companheiro ela acha que deu mais atenção, enfim. Então podem ter ali problemas do próprio relacionamento que vão interferir, que vão refletir nesse ciúme. Mas também muitas coisas pessoais. Por isso a gente tem que olhar para nossa realidade, para nossa circunstância, de uma forma muito honesta e sincera, assim, sabe? O que de fato provoca todo esse ciúme em mim? Né? Se não tem motivos reais, que daí é uma coisa muito óbvia, né? São coisas do relacionamento. O relacionamento, meu companheiro, né? O nosso relacionamento em si, poderiam ter... Se tivesse coisas diferentes, eu teria menos ciúme? Que coisas são essas? Que coisas na minha história fazem eu ter tanto ciúme? Porque, em geral, né? Pessoas que passam muito por isso, que têm muito ciúme, geralmente elas têm uma história que explica todo esse ciúme, né? Foi muito traída em outros relacionamentos, né? E agora acha que todo mundo vai fazer o mesmo, tem muito medo que aconteça de novo. A história do relacionamento dos seus pais, né? Às vezes é uma história ali cheia de problemas, né? De conflitos, de infidelidades. E daí, querendo ou não, a gente leva para os nossos relacionamentos os modelos de relação que a gente aprendeu, que a gente conheceu. Né? Às vezes a gente só conviveu com casais que tinham muitos problemas. Eu tendo mulheres que, assim, não conhecem um casal que, nossa, o negócio funcionou ali, nossa, eles se amam de verdade, não conhecem um casal que não teve infidelidade. Então, como não levar isso pro nosso relacionamento? A gente vai acabar levando, a gente vai acabar achando que vai acontecer com a gente também. Mas reconhecer e perceber que isso faz parte da nossa história e que eu estou jogando no meu companheiro, que não está fazendo nada, lembrando, né? Se o outro não está fazendo nada para me gerar essa desconfiança, não tá fazendo por merecer, digamos assim, essa desconfiança, eu tô depositando nele toda a minha história, minhas experiências negativas do passado, da minha vida, tô jogando nele. Então, a gente reconhecer isso é um passo muito importante pra gente aprender a lidar com essa situação. E até de ser justa com o outro, né?
partir do momento que eu percebo, nossa, mas eu tô sendo injusta com ele, na verdade. Ele não está fazendo nada pra que eu, né, desconfie, pra que eu não confie nele, né? Ele quer a minha confiança, ele tá fazendo de tudo pela minha confiança. E eu tô pegando aí as minhas questões e destruindo, às vezes, o nosso relacionamento com essas minhas questões pessoais. Que se são pessoais, é claro que vão refletir no relacionamento, mas eu preciso trabalhá-las. Muitas vezes a terapia, com certeza, vai ajudar nisso, né? Nesses conflitos muito pessoais mesmo, que precisam ser trabalhados. Claro que o companheiro também pode ajudar, às vezes o próprio relacionamento é suficiente para curar um pouco essas feridas, para trazer uma nova esperança de relação, para ver que pode dar certo, que as coisas podem ser diferentes, né? Mas é muito importante a gente reconhecer essas questões, né? Ver da onde vem. E isso que eu queria, assim, que vocês olhassem para a vida de vocês, para a relação de vocês e percebessem da onde vem esse ciúme todo. Quando eu falo ali, que eu brinquei, né? Separar o joio do trigo. Isso a gente tem que fazer sempre, gente. Separar aí o que é realidade e o que é fantasia. Deixa eu me basear na minha realidade. Eu vou ficar me baseando na minha fantasia? Nas minhas fantasias? Eu vou basear a minha vida nas minhas fantasias? Não dá, né? Eu preciso separar e ver o que é real. E daí tentar seguir nesse caminho, né? Por mais que às vezes seja difícil, claro. Não tô dizendo que não é. Uma outra questão que é bem importante da gente pensar também. Os ciúmes no namoro e no casamento. Né? É claro que ele tem diferenças. É claro que ele aparece de formas diferentes. Não necessariamente o ciúme em si aparece de forma diferente, mas ele tem implicações diferentes mesmo. Então, por exemplo, né, esse ciúme aí real no casamento. O casal, né, deveria fazer de tudo para lidar com isso, né? Os dois querendo, os dois tentando, vão se esforçar e vão fazer o possível para lidar com esse ciúme aí no casamento. Agora, no namoro, né? Poxa, se eu não confio no meu namorado já no namoro, se eu tenho dúvidas da fidelidade dele já no namoro, faz sentido levar esse namoro adiante? Faz sentido, né? Eu talvez casar com essa pessoa? Se no namoro eu não tenho certeza dessa fidelidade, quem dirá no casamento? Quando eu digo, né, se nem no namoro, porque assim, teoricamente, no namoro a gente tá mais apaixonados, a gente tá vivendo uma fase mais bonita, né? Imagina depois no casamento, com as coisas às vezes esfriando em alguns momentos, com os filhos vindo, com os problemas que aquele casal vai enfrentando, né? Então, se eu não tenho certeza disso nem no namoro, quem dirá no casamento? Então, em primeiro lugar, isso. Quando a gente tá falando de ciúme, de todas essas questões, é importante também a gente avaliar. Às vezes a gente fica aí se prendendo num namoro que não tem, né, confiança, que não tem a menor segurança. E às vezes, justamente pela insegurança, a gente deixa de terminar. Porque às vezes acha que não vai encontrar outra pessoa, né? Pela própria insegurança, baixa autoestima. Mas a gente acaba, então, construindo relacionamentos que não têm futuro. Que vão trazer muito sofrimento, né? Então, são coisas muito importantes da gente pensar já no namoro. Agora, claro, se é esse ciúme muito mais baseado nas nossas fantasias, então um problema, digamos, que é mais pessoal meu do que da relação, daí também não é justo, né? A gente desistir de um relacionamento, sendo que muitas vezes é possível a gente trabalhar esse ciúme, esses problemas em nós e melhorar a relação com isso também. Tá, mas eu queria fazer essa observação aí pra vocês, porque eu acho que às vezes se misturam um pouquinho as coisas como se fosse a mesma realidade, namoro e casamento. E a gente precisa enfatizar que são muito distintas, né? Que são muito diferentes. E não dá da gente lidar como se fosse a mesma coisa. Né? Assim, um casamento que a gente vê tantos relatos, até aqui no Instagram, de casamentos passando por tantos problemas, infidelidade atrás de infidelidade, né? Nossa, vocês veem aqui, vocês devem acompanhar aqui nos stories a quantidade de relatos que eu recebo assim. É triste quando a gente vê, é claro que é triste, né? É claro que eu vou incentivar também os casais a resolverem esses problemas. Mas quem não é casado ainda, gostaria muito que olhasse para esses relatos e percebessem ali a sua oportunidade de escolher bem antes de casar, sabe? Porque a gente vendo tantas realidades assim, lá longe, lá no futuro, deveriam acender essa luzinha na nossa cabeça. Nossa, preciso cuidar, né? Preciso cuidar de com quem eu tô namorando, de escolher bem com quem eu vou casar. Porque olha só, a realidade dessa pessoa lá no futuro pode ser a minha. Se eu não cuidar, se eu não namorar direito, não fazer
não fazer a coisa bem pensada, assim, e só deixando me levar, a vida me levar, ou a vida levar o casamento, o relacionamento, é claro que eu posso chegar lá também, né? Então, tá. Uma coisa que eu acho muito interessante de pensar nos ciúmes, assim... 9h30 já. Tem que dar umas respiradinhas assim, senão, meu Deus, falo mais rápido que o meu pensamento, nem eu me acompanho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Não, nem perguntei se vocês estão me ouvindo. A pessoa, tô aqui falando sozinho, nem sei. Tá tudo certo, né? Falaram? Tá. Uma coisa que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa nos ciúmes é que, assim, não sei se vocês já pararam pra pensar o quanto o ciúmes é um tiro no pé. Ele é uma contradição gigante na nossa vida, assim. Principalmente esse ciúme, lembrando, vou falar isso algumas vezes aqui pra vocês gravarem. Eu tô falando dos ciúmes, desses ciúmes viagem na maionese, tá? Tô falando principalmente desse ciúme, porque o ciúme que não é isso, o casal tem que ir lá e se resolver, né? Tem que resolver os seus problemas, tem que ir pra uma terapia de casal, tem que resolver os problemas que não é o ciúme, né? O problema do ciúme realmente no relacionamento, que o problema é meio que principalmente ciúme mesmo, é esse ciúme viagem na maionese. Então, assim, né, até veio isso num atendimento, assim, que a gente tava conversando, eu e a menina, a cliente, e a gente tava percebendo, assim, o quanto é uma contradição o ciúme, né? Porque o que o ciúme, ele vem? Por que ele existe? Por que ele se manifesta? Pensem aí, ou me respondam aqui. Isso, me respondam. O ciúme é uma manifestação do quê? Né? Quem tem ciúme? Quem tem ciúme por quê? Tem medo do quê? Né? O ciúme serve, sei lá, com que objetivo? Por que a gente tem ciúme? Alguém sabe dizer aí? Traumas, insegurança. Tá, tudo isso são causas que podem estar relacionadas aí com o ciúme, né? Mas o ciúme, ele vem numa forma de nos proteger, né? Ele é uma proteção. A gente quer se proteger de alguma coisa. E aí a gente tem ciúme. E a gente quer se proteger do quê? Medo de perder, isso mesmo. A gente tem medo de perder o outro. A gente tem medo de perder o outro. Medo de ser enganado. Pode ser também, né? Medo de ser feito de trouxa, aquela coisa assim. Medo de perder o outro. Medo de sofrer, no final das contas, né? Então a gente tem ciúmes pra gente se proteger de todas essas coisas horríveis que a gente não quer passar. Que a gente vê os outros passando ou que a gente já passou um dia e a gente não quer passar. O medo, principalmente, de perder o outro, de sofrer. Mas o que acontece quando eu tenho ciúmes? O que acontece quando eu tenho ciúmes? Um ciúmes, né, exagerado, um ciúmes de controlar o outro, um ciúmes de não dar liberdade, de desconfiar de qualquer coisa, de ficar mexendo no celular do outro, procurando conversinha, né? O que acontece com esse ciúme na minha relação? Traz briga, traz discussão, né? Muitas vezes acaba afastando o outro, né? Acaba afastando o outro. Porque uma pessoa que se sente, que percebe que o outro não confia em mim, por que eu vou ser confiável também, então? Né? Ou até que ponto vale todos os meus esforços? E essa é a realidade que eu escuto de muitas mulheres, assim, que desconfiam de seus maridos, nesse sentido bem fantasia mesmo, e falam do quanto seus maridos sofrem por perceber que ela não confia nele, assim, sabe? Que tudo que ele faz não serve, né? Então, até o movimento de se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Imagina se fosse você e o outro não confiasse em você e o outro ficasse o tempo todo achando que pudesse ter alguma coisa, o tempo todo achando que pudesse ter alguma coisa. Como você se sentiria, né, com essa situação? Então, esse movimento dos ciúmes acaba trazendo briga, discussão, muita briga e discussão. O outro acaba se afastando, o casal acaba se afastando, né? Talvez, não quero dizer nada, mas assim, talvez até propiciando uma real possibilidade daí de uma infidelidade, não causa e consequência, não é isso que eu tô querendo dizer. E jamais justificando também. Mas querendo dizer que o casal vai se afastando, vai só brigando, vai tendo tanto problema naquele relacionamento, que daqui a pouco pode até acabar acontecendo mesmo alguma coisa assim, né? E a pessoa que tem ciúme acaba vivendo tanto naquela realidade do ciúme, naquela fantasia do ciúme, que acaba já sofrendo por uma traição que nem aconteceu. Acaba sofrendo antecipadamente por uma infidelidade que nem aconteceu.
Então, olha só que maluquice que é, né? A gente, pra evitar aquele sofrimento, a gente já sofre agora. É isso que o ciúme faz com a gente. O ciúme faz, eu querendo evitar um sofrimento futuro, eu já tenho agora esse sofrimento. Ele faz eu sofrer agora. Né? Se a gente for pensar nesse ciúme fantasioso mesmo, ele é realmente muito, muito fantasioso, muito nada real, né? Ele é um verdadeiro tiro no pé, um tiro no pé. A gente querendo evitar uma realidade, a gente já promove essa realidade. Eu querendo me proteger do sofrimento de perder o outro, eu já vou afastando o outro. Eu já vou sofrendo agora, né? Então é uma ilusão, é uma proteção, é uma verdadeira ilusão de proteção. Eu não vou ter essa proteção. Tendo os ciúmes, não vai me proteger das coisas que eu tenho medo que aconteçam. Essa é a verdade. Então, se a gente vai parar pra pensar, os ciúmes, assim, com o objetivo que eu queria, com o objetivo, né, inconsciente, claro, assim, com o objetivo que eu coloquei ele na minha vida e na minha relação, ele não alcança de jeito nenhum esse objetivo. Ele, na verdade, faz o contrário, né? Faz justamente o que eu não queria que acontecesse, ele vai fazendo com que seja mais perto de acontecer. Você acaba atraindo aquilo que você rejeita. Exatamente. E tem um conceito na psicologia, eu nem ia falar disso, mas é isso aí, assim, que se chama profecia autorrealizadora. Não sei se vocês já escutaram. É mais ou menos assim. Assim, gente, não dizendo que isso vai acontecer, pelo amor de Deus, é claro que não. Né? Mas é um movimento, às vezes, de algumas pessoas, de assim, não quero de jeito nenhum que alguma coisa aconteça. Mas, de certa forma, meio que sem querer, meio inconscientemente, eu vou fazendo de tudo para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, eu não quero de jeito nenhum me separar. Mas, todas as minhas atitudes, eu vou fazendo milhões de coisas para que a gente se separe, entende? Daí a gente chama de profecia autorrealizadora, assim, que é um movimento que algumas pessoas às vezes têm nas suas relações de atrair aquilo, exatamente o que ela falou. A Dari falou. Dari. Que ela falou, acaba atraindo aquilo que você rejeita, pelas suas próprias atitudes. E isso acontece muitas vezes nesse ciúme baseado nas fantasias, né? Acaba acontecendo isso muitas vezes, assim. Então, é algo realmente pra gente refletir, né? Porque a gente começa a perceber, e aquilo que eu falo, dar dados de realidade pras fantasias é a melhor forma da gente... A gente desvenda elas, né? A gente, digamos, tira a fantasia, a gente desvenda, descobre, a gente mostra que, ei, te descobri, sabe? Tipo, tira a máscara, assim. É isso, essa é a melhor forma da gente lidar com essas fantasias. E a partir do momento, então, que a gente vai mostrando essa realidade para nós mesmos, abrindo os nossos próprios olhos para isso, a coisa vai perdendo um pouco a sua força. A gente vai vendo assim, nossa, como o meu ciúmes não faz sentido, né? Olha só, olha o que eu tô atraindo com o meu próprio ciúme. Olha o quanto tá sendo incoerente, né? Então são algumas coisinhas que a gente refletindo, que a gente parando para pensar, podem ajudar muito a lidar com isso. Vamos lá. O que mais que eu anotei aqui pra falar com vocês? Ai, amor, quer aumentar aí um pouquinho o ar, não? Tá frio ou tá aqui? Ui, tô muito calor. Tô esbaforida aqui. É verdade que pessoas que traem tendem a ser mais ciumentos? Olha, acho que é uma suposição que não tem... Pode acontecer, pode não acontecer, sabe? Acho que não tem nenhum fundamento, assim, concreto pra falar. Já escutei isso também, mas claro que, sei lá, tem uma pesquisa sobre isso, né? E não sei até que ponto faz sentido. Se a gente parar pra pensar que uma pessoa que trai provavelmente vai achar que todo mundo faz isso também, porque pra ela é uma realidade, talvez sim, né? Mas a gente deve conhecer várias pessoas que traem, que são infiéis, mas a sua esposa confia cegamente, né? Ou o contrário, pessoas que são muito ciumentas, mas que jamais trairiam. Então, acho que não dá de pensar muito assim. Outra coisa que eu queria falar com vocês, bem importante, é a questão do mexer no celular. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério e é recorrente, assim, aparece demais. Quando a gente fala dessa questão do mexer no celular, sempre causa um burburinho, assim, sempre causa um pouco de polêmica, né? E tem aí duas questões pra gente avaliar mesmo. A primeira mas a gente é casados, a gente divide a vida, a gente divide tudo, por que eu não vou mexer no celular dele? Por que eu não vou ter a senha do celular dele, né? Então não é nesse sentido, é claro que sim, eu tenho a senha do celular do meu marido sabe a senha do meu celular, que inclusive a nossa senha é a mesma, diga-se de passagem. E assim, a gente olha o celular um do outro. Mas aí é que tá, com que objetivo a gente olha o celular um do outro? Eu olho o celular dele porque eu quero fazer alguma ligação,
né? Ele olha o meu celular, sei lá, amor, por que tu olha o meu celular? Fala aí. Quando tu olha o meu celular, tu olha por quê? Mandar foto no WhatsApp. Pra se mandar as fotos do meu celular pro WhatsApp dele. Pra ver alguma coisa ali, sabe? Pegar algum número de telefone, um pede pro outro olhar alguma coisa. A gente não tem nada a esconder, a gente olha o celular um do outro. Nesse sentido, ok, né? Realmente, tudo é de nós dois, por que a gente não vai olhar? Mas assim, quando a pessoa fala, ai, mas eu fico olhando o celular dele, eu vou procurar conversa. É desse tipo de olhada no celular que a pessoa tá falando? É desse tipo, né? Não é? Então a questão é assim, pra que você mexe no celular do seu marido ou da sua esposa? Com que objetivo você olha? Você olha para procurar coisas? Você vai fuçar o Instagram, o WhatsApp para ver com quem conversou? Então você olha o celular do seu marido ou da sua esposa por quê? Por confiança ou por desconfiança? Por confiança não deve ser, né? Então você olha por desconfiança, certo? Então assim, se eu vou olhar o celular do meu marido por desconfianças, e lembrando, né? Tô falando principalmente dessas desconfianças fantasiosas, né? Viagem na maionese. E realmente, gente, eu atendo, converso com muitas mulheres que olham o celular dos maridos de hábito, assim. Tipo assim, toda noite, quando ele vai tomar banho, eu vou pegar o celular e eu vou fazer a minha fiscalizada geral no dia, entendeu? É um hábito, não é? Ai, hoje eu suspeitei de alguma coisa e vou olhar. Não, é uma coisa que vai se tornando um hábito, uma mania, né? Uma necessidade de fiscalizar e de controlar o outro mesmo. Então, essa é a reflexão. E aí, por que eu olho o celular do outro? Eu olho porque eu desconfio, né? É um movimento de desconfiança da minha parte. Então, se é um movimento de desconfiança da minha parte, por que eu vou ficar alimentando isso? Por que eu vou ficar alimentando essa desconfiança no meu relacionamento? Pior, por que eu vou ficar alimentando essas fantasias na minha cabeça? Se eu mesma, já de antemão, entendi que são fantasias. E mesmo que não for assim, né? Claro, numa situação muito específica, de uma desconfiança muito real, talvez a pessoa, né, vá olhar mesmo. Claro que o ideal seria antes conversar e tentar, enfim, mas pode ser que seja um movimento da pessoa ir procurar alguma coisa no celular, mas não é disso que eu tô falando, né? Eu tô falando do hábito de você ir procurar coisa no celular do seu marido. Eu estou falando do hábito de alimentar uma desconfiança que não tem razão de ser, né? E o que acontece quando a gente vai alimentando essas coisas? E isso que eu queria que vocês parassem para refletir um pouco. Eu vou lá no início, tenho uma suspeita, uma desconfiança, passa um ciúme pela minha cabeça, né? Aí eu converso com meu marido sobre aquilo, ele responde, dá uma resposta que me deixa super segura. Nossa, realmente, né? Era viagem na minha cabeça. Beleza. Passou, entende? Agora, o que acontece se nessa mesma situação eu começar a ficar olhando o celular dele o tempo todo? Ele me deu segurança no primeiro momento eu, com a minha razão, com a minha inteligência, entendi que não tem nada a ver, que é coisa da minha cabeça. Mas eu vou lá e continuo. Todo dia, ou toda semana, eu vou lá olhar o celular. E vou lá olhar a conversa com aquela colega do trabalho que eu fiquei cismada, que ele já me mostrou que tem nada a ver. Que, sei lá, que a gente pode até sair, se conhecer e virar amigas. Mas eu cismei com ela e agora eu vou ficar olhando o celular. O que eu vou fazer com a minha cabeça? Eu vou só alimentar esse ciúme, vocês entendem? Vocês não concordam que eu vou só alimentar esse ciúme e eu vou fazer ele aumentar na minha cabeça, mesmo ele não tendo razão de ser racionalmente? Porque daqui a pouco eu vou ver que eles trocaram um oi, sei lá, não sei, sabe? Ou porque assim, se a gente for parar pra ficar olhando e a gente for ir olhando com esse olhar de maldade, mesmo que o negócio não tenha nada a ver, mesmo que se fosse de fora, de outra relação, talvez tu fosse achar nada demais. Mas se é contigo e tu tá indo olhar com esse olhar de maldade, né? O velho procurando pelo em ovo, se eu vou me movimentar para algo já procurando o problema, eu vou encontrar o problema. E não é eu vou encontrar porque sempre há um problema. É porque eu tô procurando. Eu vou botar problema onde não tem. Eu vou enxergar o problema onde não tem. Porque a minha cabeça tá procurando isso. Porque a minha cabeça tá querendo encontrar um problema, entende? Gente, se vocês soubessem, se vocês tivessem noção do poder que a nossa mente tem. A nossa mente tem um poder louco, realmente de transformar tudo, sabe? A gente tem um poder enorme de transformar tudo da forma como a gente quer olhar. Então, se eu ficar recorrentemente procurando os problemas, alimentando na minha cabeça
desconfianças, esses ciúmes, aí daqui a pouco eu começo a sonhar, óbvio, eu só penso nisso, eu só alimento coisas desse tipo na minha cabeça, eu só converso sobre isso com as minhas amigas, eu só sei falar sobre isso com meu marido, como é que eu não vou sonhar com isso? Aí depois eu acho que é um sinal do céu, que Deus está me avisando, um anjo está me avisando que eu vou ser traída, né? Que é isso que as pessoas às vezes acham. Então assim, quanto mais eu ficar alimentando essas questões, essas dúvidas, essas angústias no meu coração, mais elas vão aumentar. É como se fosse um bichinho mesmo dentro de mim, sabe? Eu tenho um monstrinho do ciúme dentro de mim. E quanto mais eu alimentar ele, mais ele vai crescer, mais ele vai crescer. Daqui a pouco ele vai me engolir. Ele vai me engolir, esse monstro dos ciúmes. Então, se eu quero que ele acabe, que ele não exista mais, eu tenho que parar de dar comida pra ele. É isso mesmo. E como que eu paro de dar comida pra ele? Parando de dar fantasias, de alimentar com fantasias. É parando de mexer no celular mesmo. Se eu mexo no celular do outro por desconfiança, sabe? Por ciúmes, por que que eu vou ficar fazendo isso com o outro? Que também é uma sacanagem, assim, sei lá, com a privacidade e tudo, né? Claro, casado, não tem, né? Não é tanto isso da privacidade, a gente é meio que a gente é um só. Mas existe ali uma individualidade também que precisa ser respeitada. Eu não tenho problema nenhum que meu marido mexa no meu celular, mas se eu souber que ele tá olhando no meu celular pra ver as minhas conversas porque ele tá pensando que eu posso estar conversando com algum homem, meu Deus, daí eu vou ficar louca? Claro que vou. Claro que vou. Como é que pode estar passando isso pela cabeça dele, entende? É algo que é uma ofensa ao outro. É uma ofensa ao outro. Não dá da gente esquecer disso. A partir do momento que a gente faz essas coisas, a gente está ofendendo o outro. E a gente se esquece disso, né? E outra coisa, né? Quando a gente fica, assim, alimentando essas fantasias na nossa cabeça, a gente fica alimentando essa viagem na maionese, que é isso mesmo. Isso nos tira da realidade, gente. E nos tira da realidade cada vez mais, entendeu? O que estão falando ali, ó? Se olho todo dia e não há nada, por que continuar olhando? Boa pergunta. Claro, é porque a gente quer procurar, quer encontrar. Aí essa pessoa que quer encontrar, tá mexendo no celular, que quer encontrar, gente, vai olhar até encontrar, entendeu? Até encontrar alguma coisa. E às vezes é alguma coisa que não é alguma coisa. Mas eu vou dar um jeito de dar aquele olhar. É aquela profecia autorrealizadora que eu falei antes, assim. Quando a gente pensa muito em que alguma coisa, tem muito medo que ela aconteça demais, e a gente começa a girar a nossa vida em torno daquilo, a gente meio que faz aquilo acontecer. Entendeu? O negócio é não dar muita bola para aquilo também, é não girar a vida em torno disso, na verdade, sabe? E quando a gente fica alimentando muito essas fantasias, isso nos tira os pés da realidade mesmo. A gente começa realmente a viajar na maionese. Eu vou falar isso várias vezes, porque, gente, é viagem na maionese o negócio. A gente gosta de viajar na maionese. E Francisco acordou. Vai lá, amor. Boa sorte. Que dê certo, senão eu tenho que dar mamada, vocês sabem. Espera ele abrir a porta pra não ouvir minha voz. Então, assim, vai realmente me tirando, né, os pés da realidade, me tirando da realidade cada vez mais. E daí, olhem só como é interessante, assim, como a gente começa a viver mais no mundo de fantasia do que no mundo real. E a gente começa a não dar a devida atenção e valor para as coisas que são reais, para as coisas que eu deveria dar, sabe? Tem uma cliente minha que ela tinha bastante esse hábito, assim, né, de olhar no celular, tinha bastante isso, era essa situação de que ela achava totalmente irracional, o marido nunca tinha dado motivos, né, pra ela ter ciúmes, mas ela não conseguia, assim, sempre tava mexendo no celular, sempre. E ela colocou como propósito que ela ia parar de mexer no celular, assim, ela decidiu que ela ia parar de mexer, e eles brigavam muito por causa disso também. E daí, num atendimento, ela tava me contando que naquele final de semana ele tinha chego de viagem e tinha trazido algumas coisas pra família, assim, uns presentinhos, tal, pra agradar ela e as filhas. E ela tinha ficado super feliz, assim, tinha se sentido super amado com aquilo, sabe? Tipo, nossa, ele lembrou da gente, ele estava pensando na gente, como ele estava querendo nos agradar e tal. E naquele dia ela não olhou, naquele final de semana ela não olhou no celular, né? E a gente ficou conversando, assim, eu e ela depois, como teria sido se ela tivesse olhado no celular dele aquele dia. Porque, assim, meio que sempre que ela olhava, ela encontrava alguma coisa pra se incomodar, entendeu? Assim, só pra vocês terem uma... Quem talvez não seja exatamente essa realidade, assim, só pra poder se identificar um pouquinho. Às vezes a coisa realmente é muito irracional, assim, do tipo, por exemplo... Nossa, eu olhei no Explorer do Instagram dele... E apareceu um monte de mulher de biquíni. Então, ele deve olhar mulheres de biquíni, porque apareceu aqui no Explorer. Entende?
é uma coisa assim que não precisa ter nenhuma... que não é um dado de realidade mesmo, né? Tipo, o meu aparece um monte de coisa nada a ver, que eu não pesquiso, que eu não busco. Então, a coisa... E às vezes isso, uma coisinha dessas, gera toda uma briga no relacionamento. A pessoa vai ficar toda fechada porque começa a ir fazendo uma viagem atrás da outra, assim, uma fantasia em cima da outra, uma fantasia em cima da outra. E daí nesse final de semana, né, ela não olhou e a gente ficou se perguntando, né, não, o que teria acontecido? Ela falou, com certeza a gente teria brigado se eu tivesse olhado o celular dele. A gente teria brigado por algum motivo, teria estragado o final de semana. E a conclusão que a gente chegou, assim, que ela teria deixado de dar importância para os presentes, para coisa ali que o marido fez para agradar elas, né? Então, os ciúmes, né? Essa fantasia, na verdade, que a gente vai criando, ela vai nos tirando tanto da realidade que a gente para de dar atenção e valor para as coisas reais importantes. Então, o que essa pessoa foi percebendo? Que os ciúmes fantasioso dela, que as fantasias que ela criava na cabeça dela, fazia ela não perceber todas as manifestações de amor que o marido tinha com ela. E quando ela ia deixando de lado um pouco essas fantasias e ia olhando para a realidade dela, ela ia conseguindo perceber assim, nossa, mas olha isso que meu marido faz por mim, mas olha aquilo que meu marido faz por mim e pela nossa família, mas como ele é dedicado à família, mas como ele tá só pensando na família o tempo todo e como ele tá se esforçando, entende? A partir do momento que ela foi deixando as fantasias de lado, ela foi conseguindo perceber mais claramente na vida dela e do casamento dela as manifestações de amor do marido. E se sentindo, então, cada vez mais amada. E se sentindo cada vez mais amada, podendo se sentir também mais segura e podendo cada vez mais deixar esse ciúme de lado. É mais ou menos este o movimento que precisa andar junto, assim, né? Mas para vocês verem como a fantasia, ela realmente nos tira da realidade. É isso que eu queria que vocês percebessem, assim, sabe? Ela nos tira da realidade, ela nos cega. Ela nos cega pra gente olhar para toda a realidade boa, bela, que existe ao nosso redor também. Sabe? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Aqui, ó, tem um tempinho ainda. Se olho todo dia e não há nada, tá, já tinha lido esse. Preciso parar de mexer no celular, vamos lá, precisamos. Precisa, não precisa. Eu já não mexo, graças a Deus. E quando tem os motivos pro ciúme, quando saber se é motivo ou não pra sentir. Mas Larissa me ajuda então, porque meu marido me dá motivos em questão de comentar e reagir à falta de mulheres, são mulheres próximas, né, atriz, e comigo sempre fio. Então, meninas, todas ali estão falando da questão do ter motivos para os ciúmes, né? Que daí é o que eu falei no início. Se tem motivos para o ciúmes é uma manifestação natural de algo que está acontecendo, de um problema no relacionamento. E não dá daí para ficar olhando para os ciúmes como se os ciúmes fosse o problema. Então, os ciúmes não é o problema. O problema é a traição do marido, os comportamentos inadequados do marido, a forma como ele está se posicionando, né? Que também pode ser um reflexo de um relacionamento não estar muito bom, de um relacionamento estar com problemas, né? Então, essas coisas, elas têm muita, assim, uma infinidade de motivos e de coisas que estão relacionadas. Não dá pra fechar os olhos e querer olhar pra uma realidade, uma situaçãozinha só, entende? As coisas estão muito relacionadas. Então, assim, é muito importante, muito diálogo, né? O casal realmente conversar, você conseguir falar pro seu marido o que você não tá gostando. Assim, como você tá se sentindo, como você gostaria que ele agisse diferente, né? Pedindo mesmo, assim, o comprometimento do outro para que o relacionamento dê certo, né? Eu sempre falo, o casamento não se faz de uma pessoa só, o casamento se faz de duas pessoas comprometidas, querendo melhorar e querendo fazer o outro feliz, né? É isso. É claro que a gente sabe que não é a realidade de todos os casamentos, né? Que muitos casamentos são aí meio que tentando levar o outro nas costas, assim. Mas é isso que a gente tem que tentar buscar. E daí, às vezes, a terapia de casal pode ser uma grande ajuda, né? Uma grande ajuda para lidar com esses problemas aí. Primeiro, para entender quais são os problemas desse casamento, porque muitas vezes a gente tá olhando só para alguns pontos e a gente não tá conseguindo enxergar quais são os problemas mesmo desse casamento, que a gente precisa identificar para poder melhorar, né? Então, a terapia vai ajudar principalmente nisso. E depois vai ajudar, de fato, daí a melhorar. Que geralmente vai ser baseada na conversa, assim, no diálogo, né? A maioria dos problemas dos casais, a base tá na falta de diálogo, na dificuldade de comunicação mesmo. E a terapia, ela vem justamente para isso, para ajudar o casal a aprender a conversar, aprender a dialogar, né? Daí realmente é assunto para
pra outras lives, assim. Tá, não sei se eu respondi mais ou menos, mas acho que era isso. Então, falei aí de alimentar a fantasia, né? Outra coisa que eu acho que é importante falar, botei mais umas coisas ali, mas acho que não vai dar tempo, deixa eu dar uma pulada. Uma coisa que eu acho que é importante também trazer, geralmente os ciúmes, ele vem muito associado à insegurança, né? Até na última caixinha que eu abri apareceu bastante isso, assim. O ciúme como uma manifestação mesmo da insegurança, né? Várias mulheres falando, eu sou muito insegura, como eu faço pra lidar com essa insegurança e tal. E daí, a insegurança, a gente tem várias questões, assim, pra pensar, né? Realmente, o ciúme, às vezes, ele tá muito relacionado à insegurança, à baixa autoestima, daí eu já falei no início também, nossa história pessoal, né? Nossas experiências aí, que fazem a gente ter muitos medos, né? E claro, o que é possível não sentir mais claro que é possível, Eric. Com certeza é possível. Daí posso dizer, aí agora eu posso dizer, por experiência própria, tá? Já fui bem ciumenta, bem essa ciumenta aí de viagem na maionese. E eu mesma consegui e pra mim foi assim, entendeu? A minha experiência pessoal foi essa, foi de dando dados de realidade, de conseguindo abrir meus olhos pra enxergar a realidade e deixando de alimentar esses pensamentos. E daí é um diálogo interno, é quase coisa de maluco, gente, que a gente faz, mas é isso, porque se é um ciúme assim tão fantasioso, se eu tô vivendo mais na fantasia que a realidade, a gente já tá meio maluco mesmo. Então é uma conversa com você mesma, sabe? Cara, mas faz sentido isso que eu tô falando? Quais são os motivos que eu tô achando isso? Não, mas olha só, os motivos são esse, a realidade é essa, tá, então a realidade é tal, então tá, então não vamos pensar isso, deu? Entendeu? Assim, é parar de alimentar, porque eu acho que vocês vão concordar comigo que quando a gente começa a pensar nessas fantasias, a gente vai longe. Tipo assim, a gente pensa assim, onde será que ele tá agora? Já pensou se ele estiver tomando um café com uma mulher? Mas que mulher seria essa? Mas daí eles se falam onde? E daí o que eles são? E daí a coisa vai indo longe. É uma viagem sem fim. Que uma coisa vai puxando a outra, bem isso assim, sabe? Sem dados de realidade. Então, a partir do momento que a gente tem um primeiro pensamento ali e já tipo, Larissa, acorda pra vida. Qual que é a realidade? Então, eu vou pensar em outra coisa agora, eu não vou pensar nisso, porque não tem nenhum sentido o que eu estou pensando. E daí, tu para de pensar, entendeu? E é um esforço que num primeiro momento pode ser muito difícil, desgastante, assim, muito, muito difícil mesmo. Mas que aos pouquinhos vai tendo resultado, porque aos pouquinhos tu vai pensando cada vez menos. E o melhor, os pensamentos vão tendo menos força sobre vocês. Isso que é o principal. Porque no final das contas, quem que manda em ti? Os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas fantasias, ou você manda em você? É aí que tá. Se eu mando em mim, gente, eu não posso deixar com que qualquer pensamentozinho que vem na minha cabeça me leve pra onde for, sabe? Eu vou mandar na minha cabeça, eu vou pegar, assim, né, tudo que existe dentro de mim, a minha razão, a minha inteligência, a minha vontade, a minha, né, e vou dar um norte para aquele pensamento que surgiu do além, porque os pensamentos vêm. Agora, o que eu faço com eles? O principal é o que você faz com as coisas que você pensa e que você sente. Não é uma questão, não é você sentir ou você pensar, sempre vão ter coisas, né, que vão incomodar, assim, mas que destino você dá pra isso? Isso que é o principal. E daí eu tava falando da insegurança, né? Eu falo bastante aqui das camadas da personalidade. E não sei se todo mundo que tá aqui é um tema já familiar. Mas tudo bem, não precisa ser, eu dou uma pequena resumida. Mas assim, as camadas da personalidade, elas é uma descrição do nosso processo de amadurecimento. O processo de amadurecimento do ser humano, né? E quando a gente olha para as camadas da personalidade, é muito interessante, porque a gente começa a perceber que algumas atitudes nossas têm a ver com imaturidade. E quando a gente começa a perceber isso, sei lá, parece que fica mais claro, mais nítido. E é mais fácil dar um rumo pra isso, entende? Porque vai dizer, se eu percebo que a minha insegurança, que a minha baixa autoestima, sei lá, tem a ver com imaturidade, qualquer coisa que a gente associa com imaturidade dá até uma certa vergonhinha, né? Dá até uma coisa assim meio... Tá, eu quero ser madura, então eu vou ter que lidar com isso melhor, né? E assim, a quarta camada
né, que a gente fala, assim, que é uma camada imatura ainda, bem imatura, mas que é uma camada que meio que a maioria das pessoas estão presas nessa quarta camada. E quando a gente fala, então isso, né, o que significa essa quarta camada? Essa quarta camada é das motivações das nossas ações, tá? Então, assim, quem que tá na quarta camada? Vamos lá, quem tá na quarta camada? Uma pessoa que as principais motivações das suas ações são buscar validação, tá o tempo todo, assim, fazendo as coisas para ter uma aprovação dos outros, para receber uma validação. Ela precisa se sentir aprovada, ela precisa o tempo todo estar se sentindo amada, né? Muitas vezes, né, faltou isso ali na sua infância, faltou isso dos pais, então meio que também fica buscando isso em tudo nas suas relações, não querendo culpar os pais, né? Nossos pais fizeram o melhor, o máximo que eles podiam pela nossa educação, mas às vezes deixaram faltar um pouquinho nisso, sem saber, sem perceber, e a gente sente isso na nossa personalidade. Então, uma pessoa assim, né, que busca o tempo todo validação, que precisa o tempo todo se sentir amada, realmente são pessoas mais inseguras, são pessoas com uma carência afetiva muito grande, né? E isso pode se manifestar muito na forma de ciúmes também. Então, muitas vezes, eu tô dizendo isso para dizer que, sim, muitas vezes, toda essa insegurança, toda essa baixa autoestima, todas essas coisas que vocês mesmos falaram ali no início, que são causas desse ciúme, às vezes nada mais são do que uma imaturidade, entende? Como uma necessidade tão grande de que tem alguém ali do meu lado me bajulando o tempo todo, ou me sentir tão amada pelo outro o tempo todo, que é o menor sinal de, sei lá, qualquer coisa neutra, que não seja esse exagero, eu já fico super insegura, eu já fico super ciumenta, entende? E daí quando a gente consegue olhar, assim, que essa insegurança, que esse ciúme todo pode ser um sinal de imaturidade, a coisa já muda um pouco de forma, vocês não concordam? Já muda um pouco de forma. Porque quando eu penso só que eu tenho baixa autoestima, eu sou meio insegura, parece que é o outro que tem que me dar, então. Se eu sou insegura, o outro tem que me dar segurança. Se eu tenho uma baixa autoestima, o outro tem que aumentar minha autoestima pra eu me sentir melhor. Só que é um equívoco gigante, é uma ilusão gigante, porque isso nunca vai acontecer assim. Não vai chegar assim do outro pra mim, justamente por ser um sinal de maturidade. Eu preciso amadurecer. Eu só vou deixar de sentir essas coisas, eu só vou me sentir um pouco mais segura, um pouco mais tranquila com essas situações, conforme eu for amadurecendo, né? E daí vão entrar milhões de outras coisas, que é claro que eu não vou conseguir trazer aqui tanto do processo de amadurecimento, né? Tô só trazendo pistas, assim. Mas daí, claro, as próprias 12 camadas da personalidade nos dão um pouco de dicas, de pistas para esse amadurecimento, porque isso daí vocês podem depois procurar aqui no meu Instagram, nos destaques, tem bastante coisa das camadas também, para vocês entenderem um pouquinho disso melhor, quem não sabe. Mas a gente, vendo as próximas camadas, a gente já começa a perceber, né, o que eu posso fazer, quais são as motivações que eu posso incentivar em mim mesma para que eu vá amadurecendo e vá saindo, assim, né, dessa prisão da quarta camada que me prende, inclusive, nos ciúmes, né? Mas, objetivamente falando, assim, resumidamente falando, já dá para adiantar que uma das coisas, um dos movimentos... Ai, uma aguinha de novo. Um dos movimentos que nos ajudam a nos tornar pessoas mais seguras, em primeiro lugar, que daí é a quinta camada, é a aquisição da força. De que forma que a gente pode adquirir força? Assim, de forma objetivamente falando mesmo, de forma objetiva falando. Para os homens, força física mesmo, e para as mulheres é uma força estética, assim, sabe? É a coisa do se arrumar, do se sentir bela, do estar bem consigo mesma. Então, objetivamente falando, realmente a gente se torna pessoas mais seguras, nós mulheres, a partir do momento que a gente começa a se arrumar mais, que a gente não admite ficar em casa de pijama, sem maquiagem, descabelada, que a gente começa a se maquiar todo dia. Até preciso dar uma retomada nisso, né, amor? Eu falando e pensando que hoje de dia eu não estava muito arrumadinha. Mas, enfim, realmente buscando essas coisas vão nos tornando pessoas mais seguras, mais fortes para lidar com essas situações. Isso é uma coisa.
né? A sexta camada é de se sentir útil, de ser útil para as pessoas, de desenvolver uma habilidade, de colocar em prática, né? E ser bom em algo, né? Então, sei lá, ter uma profissão, ter um trabalho, em perceber que aquilo é útil para as pessoas, que faz diferença, que você sabe fazer alguma coisa. Sétima camada, fazer o seu dever, fazer o que tu precisas fazer, o que as pessoas esperam de ti, assim, né? Cumprir o seu papel no mundo mesmo. Então, muito resumidamente falando, só para dizer que a gente ir tendo essas coisas na nossa vida e fomentando, cultivando coisas como essas na nossa vida, vão nos tornando, sim, pessoas mais seguras, que a gente consegue, aos pouquinhos, ir largando um pouco desse ciúme todo. Outra coisa também é que papel esse relacionamento, esse marido, esse namorado ocupa na minha vida, né? A minha vida é ele, a minha vida é essa pessoa, ele é o centro da minha vida, tudo gira em torno dele. O que foi? Ainda não, faltam 5 minutos. Eu comecei atrasado um pouco. Talvez caia, gente, mas vamos lá. Então, assim, que lugar essa pessoa ocupa na minha vida? E daí são coisas pra gente pensar mesmo. Eu tenho tanto medo de perder ele. Eu tenho tanto medo que ele não me queira mais, ou que ele me traia, eu tenho tanto medo. Mas um exercício pra vocês pensarem e pensar de verdade, o que aconteceria se isso acontecesse? O que aconteceria se ele me traísse? O que aconteceria se eu o perdesse? O que aconteceria? Um exercício para depois vocês pararem pra pensar, mas assim, pensar, meditar sobre isso, sabe? Pensar profundamente sobre isso, o que aconteceria. Porque provavelmente vocês vão encontrar ali sofrimento, tristeza, dor, decepção, mas vão encontrar também uma força, um se reerguer, mudanças, porque a gente tem dentro de nós capacidade de lidar com todas essas situações que a gente acha tão difíceis, que a gente sofre tanto por antecipação, mas na hora, a gente sofre por antecipação. Mas por antecipação, a gente não prevê a nossa força, a gente não prevê a nossa capacidade de lidar com aquilo. Na situação mesmo, a gente tem muito mais potencialidade, muito mais possibilidade de lidar, sabe? E a gente se surpreende nessas situações também. E às vezes parar pra meditar o que aconteceria se essas coisas acontecessem, faz a gente perceber que também não é o fim do mundo. Que também não é o fim do mundo. Não quero ser insensível falando isso, porque é óbvio que causa dor, é claro que ninguém quer passar por nenhuma situação dessas, é claro que a gente quer evitar, mas não é com ciúmes que a gente vai evitar, é cultivando um bom relacionamento, é construindo um bom relacionamento que eu posso evitar que essas coisas aconteçam na minha vida, né? E o ciúme vem, como eu falei antes, vem na contramão de tudo isso, assim. Então pensar no que tudo isso poderia, em tudo que poderia acontecer. E se dá conta mesmo de que também não é o fim do mundo. Eu ia sofrer muito, ia ser muito duro, ia ser muito difícil. Eu não sei se eu conseguiria perdoar, se a gente conseguiria lidar com isso, se a gente iria se erguer. Mas eu ia lidar. De alguma forma, a gente iria lidar com aquela situação. Entende? E pensar por aí, assim, eu não sei se pra vocês, sabe? Mas pra mim, pelo menos, dá uma certa tranquilidade. Dá uma tranquilidade de também que adianta eu ficar sofrendo por antecipação com tudo isso. Se um dia acontecesse, né? Aí eu vou lidar, né? Daí eu vou aprender a lidar com a situação. Agora realmente tá acabando, agora faltam 2 minutinhos. Então é isso, gente. Eu queria falar pra vocês. Deixa eu ver as últimas coisas que vocês falaram aqui, ver se dá tempo de responder alguém. O fato de uma pessoa fizer no trabalho e ficar irritada depois de outra pessoa refazer por não estar correto. Daí eu já não é muito do tema. Depois me pergunta isso por direct que eu tento te responder. Tá, agora não vai... Se alguém tiver mais alguma perguntinha, pode colocar aí, senão depois me mandem por direct. Gente, obrigada por terem ficado comigo até agora. Obrigada pela conversa. Depois me contem o que vocês acharam, se ajudou, se fez sentido. Quero muito saber. Eu vou deixar salva, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar, se vocês acharam que fez sentido, que pode ajudar outras pessoas, podem compartilhar. Eu vou deixar fazer uma pose aqui, ó, pra vocês tirarem um print. Tá? Aí podem compartilhar com amigas, com amigos, com pessoas que vocês acham que pode ajudar. E daí vai ficar 24 horas aqui. Oi, Ingrid, tudo bom, querida? Então tá, gente. Um beijo, boa noite e até mais. Beijo!